Se você aprender isso aqui que eu vou te ensinar, você vai evoluir muito espiritualmente. O que diferencia os homens dos animais são duas capacidades. A capacidade de adoração e a capacidade de sabedoria. Adoração é vencer o ego para colocar a glória em Deus. A sabedoria é a inteligência que envolve o espiritual e que coordena toda a vida, todo o conhecimento do ser humano. Isso aqui está ligado com conhecimento. Nesse ponto aqui, 0% de conhecimento. Nesse ponto aqui, 0% de adoração. Nesse ponto aqui, 100% de conhecimento. Nesse ponto aqui, 100% de adoração. O contrário também é verdadeiro. Nesse ponto aqui, 100% de ego. Quanto mais aqui, mais egoísta a pessoa está. Aqui, no extremo, 0% de ego. Tá? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente perde o nosso ego, a gente se torna mais humilde. Aqui também é o contrário, tá? Quanto mais aqui para cima, mais soberba. E aqui, humildade. Humildade. Todo ser humano, ele nasce aqui nesse quadrante, com 0% de sabedoria e 0% de adoração. Todo ser humano, todo bebezinho, nasce aqui, ó, sem sabedoria e sem adoração. O ideal é que você nasça e aprenda a se desenvolver gradualmente nos dois eixos, desenvolvendo aqui e aqui, sempre na adoração e na sabedoria, coordenando um e o outro, tá? Dessa forma aqui, você vai poder evoluir como Jesus. Aqui, ó, é o máximo que você pode atingir de adoração e sabedoria. Nós temos um exemplo aqui na Terra de uma pessoa que conseguiu isso, que é Jesus. Jesus nasceu como um menino do nosso reino, sem adoração e sem sabedoria. Está inconsciente de quem ele era. Mas ele foi se desenvolvendo, adquirindo conhecimento e cada vez mais adorando o Pai. E chegou aqui, ó, na estatura de varão perfeito, onde ele eliminou completamente o seu ego e adquiriu totalmente conhecimento de Deus e de si mesmo. Esse é o máximo que a gente consegue chegar em desenvolvimento. Jesus combateu aqui na Terra uma classe de seres que tinham bastante conhecimento e pouca adoração, que tinham um ego muito elevado, que são os religiosos. Religiosos. Aqui nós podemos citar na época de Jesus os escribas, os fariseus, os saduceus e assim sucessivamente. Esse pessoal aqui tinha muita, sabedoria, tinha muito conhecimento, nessa forma de sabedoria aqui, conhecimento, e tinha muito ego, tá? Ego elevado, tá? E aqui a gente pode distribuir de acordo com a quantidade de cada um, tá? Então, sabedoria e ego elevado. Desse lado aqui, nós temos pessoas com muito sentido de adoração, por conseguinte, um ego mais controlado. Então, aqui nós temos, nessa época, as pessoas com pouco conhecimento, quanto mais aqui para baixo, pouco conhecimento. Então, aqui, ó, é pouco conhecimento, sabedoria, pouca sabedoria e pouco ego. Um ego baixo. Quanto mais para cá, menor o ego, certo? Desse lado aqui, a pessoa tem muito ego, ó, muito ego. Você vê uma criança, é tudo para ela, né? É o ego elevado, né? Então, muito ego e pouco conhecimento, pouca sabedoria. E aqui em cima nós temos Jesus, com pouco ego e muita
sabedoria. Muita sabedoria. Todos os seres humanos se enquadram dentro desse diagrama aqui, de adoração e sabedoria. Basta você analisar sinceramente como é a sua vida e você vai conseguir perceber onde você está. Um exemplo disso, Nicodemos, na época de Jesus. Nicodemos era um religioso, um mestre da lei. Nicodemos tinha muita sabedoria, mas Nicodemos também tinha uma certa humildade. Então a gente pode dizer que Nicodemos estava mais ou menos aqui, vamos supor, tá? Com sabedoria elevada e com um nível de adoração aqui, ó, onde o ego dele não estava tão inflado como o ego de Anás, por exemplo, Caifás. Caifás tinha mais sabedoria que Nicodemos? Não sei, talvez sim, mas o ego dele era menos desenvolvido. O ego dele era mais alto do que o de Jesus. Vamos supor que Caifás estava aqui. Caifás, Nicodemos. Vamos supor agora a pessoa dos apóstolos. Os apóstolos chegaram até Jesus com pouca sabedoria, mas com muita humildade. Então vamos supor Pedro estaria mais ou menos aqui, vamos supor, com muita humildade e pouca sabedoria. A maioria dos judeus normais estariam aqui, ó, judeus. Pedro, vamos supor que Tiago estivesse aqui, não sei. Todos esses aqui tinham um ego baixo e tinham a capacidade de serem ensinados. Quanto menor o seu ego, maior a capacidade de você ser ensinado. Quanto maior o seu ego, menor a capacidade de você ser ensinado. Quando você tem um ego elevado e pouca sabedoria, ainda é mais difícil ainda. Nesse caso aqui, a gente teria, por exemplo, os judeus. Nesse caso aqui, os religiosos. Nesse caso aqui, ó, os gentios. E em um desenvolvimento completo, nós teríamos Jesus. Esse é o caminho que Jesus nos ensinou a seguir para a salvação. O caminho da salvação é o equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual e total do ser humano, ao mesmo tempo que você perde o seu senso de ego, tudo para você, e coloca Deus no local de adoração, no local em que é o local dele. Quanto mais religioso você é, a tendência é que o seu ego se infle. Mas se você adquirir adoração, o seu ego vai se tomar o lugar certo e você vai conseguir evoluir. Então, quem está aqui no quadrante do ego elevado e do conhecimento elevado, precisa apenas reduzir o ego para seguir o exemplo de Jesus. Jesus é Deus e se tornou homem. Olha só, ele abriu mão de toda a sua glória, mostrando que não tem ego nenhum. Esses aqui eram homens e querem se tornar deuses. Esses aqui podem ser moldados a partir do zero. Somos nós, os gentios, que aprendemos a respeito de Deus e aprendemos a nos tornar humildes e sábios. Esses aqui já tinham um contato mais adorador com o Pai, os judeus, mas a maioria não tinha sabedoria. Aprenderam apenas algumas coisas, mas quando Jesus veio à luz do mundo, eles conseguiram abrir os seus olhos para a luz. Bom, espero que você tenha entendido esse diagrama. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da salvação é esse aqui, onde você equilibra a vontade de aprender de Deus e cuidar de todas as áreas da sua vida e elimina o seu ego para colocar Deus no trono do seu coração. Se você gostou dessa explicação, te convido a deixar um curtir, sei lá por onde você está vendo essa explicação. Se você ainda não segue esse perfil, esse canal aqui, siga, vai ser sempre um prazer explicar essas coisas de forma assim didática para você. Um grande abraço e até o próximo.